Está começando mais uma live dentro do projeto Multioloco Circos em dose dupla. Um projeto que tem dois espetáculos, Circômico e Gari Multioloco, 22 videoaulas gravadas com malabarismo, equilibrismo, acrobacia, palhaçaria e mágica e 22 lives de bate-papo, como essa que faremos hoje com o tema Circo nas ruas e convidados mais que especiais. Já estão aqui, vou chamar os convidados. Nossos convidados de hoje. E aí já estão chegando aí. Lembrando que o link do canal do Multioloco Circos no YouTube está aqui na bio do Instagram. Você vai lá e teremos, além das playlists com espetáculos e oficinas, videoaulas, as lives também, com os melhores momentos de cada live a partir do final dessa semana. Aqui. No senhor... tá, achei. Já chegaram Josefa Escândara, é isso? E Jorge Ribeiro. Tudo bem, meu Está querido? faltando só o Lucas Moreira, que deve estar entrando por aí, vamos ver. Vamos chamar o seu Lucas Moreira, está aqui já à disposição. Pessoal, enquanto eu vou falando, Lucas Moreira na área, muito bem. Enquanto o Instagram leva aqueles 2, 3 minutinhos para mandar aviãozinho para todo mundo, se vocês quiserem também mandar os aviãozinhos aí de vocês, aí, convidar a galera. Como que faz? Rapaz, eu não faço ideia. Aqui nos... Sabe que eu também não sei fazer isso agora? Ai, meu Deus. Já entrou aqui, ó, o Gabo Jauregui. Não Gabriel. sei quem é, mas quem? Meu amigo. Seja muito bem-vindo. Cláudio Munhoz também. Muito bem. Vocês podem ficar ligados aqui nos comentários. Vocês conseguem ver os comentários aí? Sim. Maravilha. Também, se quiserem ler em algum momento, quiserem comentar, quiserem responder alguma pergunta, fiquem super à vontade aqui. Eu também fico de olho. Por isso que eu estou de óculos, porque sem meu óculos não sou ninguém nessa live. Não consigo ver nada. E, bom, como eu estava dizendo sobre o projeto Multioloco Circos, era um projeto que inicialmente era para ser presencial, né? Um projeto nos céus, na capital aqui de São Paulo, que são os centros de educação unificados, que unem esporte, cultura e educação fundamental. E eram 22 céus, com 22 apresentações, antecedidas de 22 oficinas, e depois 22 conversas com o público. Ao final do espetáculo, a gente sentaria no palco e faria essas conversas. Os dois espetáculos, que eram 11, na verdade, 11 céus do espetáculo, um céu, outro espetáculo, Circômico e Gari Multioloco, a gente gravou, deixou disponível no YouTube. Fizemos 22 videoaulas, ao invés de repetir a mesma oficina 22 vezes, 22 videoaulas com conteúdo, né, malabarismo, equilibrismo, palhaçaria, mágica e acrobacia. Aulas curtas de 10 minutos, deixamos disponíveis, inclusive, para compartilhamento pelo WhatsApp, baixar as aulas e tudo mais, para que a galera da periferia, do entorno dos céus, tivesse um maior acesso, facilidade, né, de acessar, não precisaria estar online, né? E aí, isso tudo com uma gestão de tráfego digital com geolocalização. Então, tem anúncios no YouTube, nas buscas do Google e tudo mais, voltada para esse público. Mas as lives são sempre uma coisa mais difícil de atingir e convidar essas pessoas. Aí, eu tive a ideia de, já que o público está muito bem fomentado, já temos quase 10 mil visualizações em 2 semanas de projeto e temos mais 10 semanas pela frente. E a estimativa inicial era 5 mil pessoas, então está sendo um sucesso total nesse sentido, na estratégia de anúncio e tal. Pensei assim, as lives podem fomentar os artistas. E está funcionando, está dando muito certo, está sendo muito legal.
e está trazendo as pessoas, né? Estamos vendo. E aí, o que você está fazendo? Não, né? Como é que você está? Como é que você está se virando na pandemia? Quais são os seus projetos? Deixa aí seu contato. Então está rolando tudo isso, aí já está rolando umas colaborações entre as pessoas que estão participando. E o público também tem participado muito ativamente, que tem sido muito legal. Então já deixo aqui o recado. Quem estiver assistindo essa live, participe, deixe seu comentário. Né? Na medida do possível, a gente vai incluir ele aqui no nosso bate-papo. Fique bem à vontade aí. Maravilha. E é isso. Então, estão vocês aqui, mais 3, né, de convidados mais que especiais aqui que estão aceitando esse convite. Todo mundo tem aceitado. Estou muito feliz com isso. E vamos às apresentações. Pedro, uma pergunta, Pedro. Pode fazer. Você falou que vocês fizeram essas associações, é tudo no número 22. Foi de propósito essa escolha desse número? Cara, 22, na minha terra, 22 é o louco. E aí eu não sei se você tá brincando e fez de propósito, sabe? Tipo, 22 lives, 22 espetáculos, 22... Aí ficou isso na minha cabeça. Não sabia que era o número do louco. Eu achava que o número do louco era o 13. O pessoal fala... Não, o 13 é o azar. Mas, e aí eu falei, claro, é o Multioloco Circus, né? Eu falei, de repente, né? Meu, não pensei. Pensou nesse número. Não, sabe o que eu pensei? Mas eu acho que até um artigo 22, quando o cara é preso por fazer alguma maluquice assim, é enquadrado no artigo 22. Se eu for preso um dia, eu quero ser enquadrado no artigo 22. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Sensacional você contar isso. Nunca tinha pensado. Acho que eu pensei assim, eu vou fazer circulação, né? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Eu vou fazer um monte de apresentação. Aí eu cheguei no 22, acho que na proporção dos céus. Né, dos céus pela cidade, assim, tipo, então tantos céus aqui da Zona Norte, da Zona Sul, e cheguei nesse número, foi muito por acaso. E aí foi isso. E aí, como cada apresentação tinha antes uma oficina e depois um bate-papo, ficou tudo 22. Maravilha, perfeito. Fechou isso o nome aí da companhia. Nossa, adorei, não sabia disso não. Adorei. Bom, espero que aqui tenham outros 22, né, compartilhando aqui essa conversa aqui, porque acho que qualquer um que está no circo, né, não tem, um bom cumprimento. Caraca, que ótimo isso, vou adotar, Jorge, obrigado, hein? Maravilha. Antes de começar, eu queria falar aqui, recebi em casa esse livro sensacional de Rogério Piva, contando as suas histórias, um artista de rua do mundo inteiro, né? O cara roda do mundo inteiro. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, Circo nas Ruas. Um exemplo aqui para todo mundo. Rogério Piva, que diz assim, na sua contracapa aqui, diz assim... A arte, na sua mais pura essência, é democrática, livre e aberta a todos, sem nenhuma distinção. Venha de carona na minha mochila e sinta um pouco da transformação que busco viver em todos os meus dias. Que lindo. Começa abrindo, lindo, né? Começo abrindo com esse texto, porque eu acho que a arte de rua, né, qualquer arte na rua, tem também esse poder, mesmo que seja por 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 ali no farol. Um micro tempo, mas provoca essa micro transformação também. É possível, tanto para o artista, quanto para quem está vendo essa arte. E do micro para o macro, né? Do micro para o macro. Pequenas ações que se construem o resto, né? Sim. Então, aproveita que você já deu essa filosofada bonita e se apresente, Jorge Ribeiro, contando pra gente como o circo chegou em você ou como você chegou no circo. Olha lá. Bom, gente, eu sou Jorge Ribeiro, nasci em Montevideo, Uruguai, lá no 81, faz tempinho já.
estou indo para minhas 4 décadas. E eu comecei a descobrir os malabares quando eu estava estudando no secundário lá, com um amigo. Virou tipo um hobby pequeno, e aí necessidade de conseguir dinheiro na época, para bancar aí uma independência e tal, e eu estudava em 2 lugares ao mesmo tempo, era difícil pegar um emprego de pouco tempo, 2, 3 horas, não dava, mas dava para fazer uma arte na rua, e daí eu fui explorar esse malabarismo nas ruas, e aí começou minha história como artista de rua. No começo, confesso que eu não tinha essa visão do que era o circo como um tudo, era mais uma brincadeira que me permitia um ganha-pão aí, me sustentava para levar a cabo meus estudos na época, e aos pouquinhos eu fui me contagiando por isso, e fui abrindo mão de tudo o resto e deixando só o circo entrar na minha rua mesmo, na minha vida, circo de rua, né? E aí eu visualizei que era uma ferramenta com a que eu poderia viajar, peguei minha mochila, juntei meus brinquedos e saí viajar. E aí, nessas viagens pela América, acabei caindo no Brasil. Viajei pelo Brasil um tempo. E daí, aí fui indo, fazendo arte de rua e aprendendo dia a dia, né? Porque viajar também é uma escola, né? E mais viajar fazendo arte. Então, foi uma escola que estou cursando até hoje. Ela nunca terminou. Porque a vida é uma escola que também não termina. A gente está num eterno aprendizado aí. E acho que posso deixar por aí essa minha apresentação, tá bom. Depois eu conto mais. Você está há quanto tempo em São Paulo, Jorge? Estabelecido em São Paulo? São Paulo, se eu não me engano, eu estou no Brasil há 19 anos, já indo para os 20, né? Então, Uau. desses tempos, eu imagino que em São Paulo eu estou 14 anos. Legal. Daqui a pouco você vai ter mais tempo de Brasil do que de Uruguai, né? Ainda está faltando mais um ano. Daqui a um ano vai ser isso. Legal. Vai estar meio a meio. Só o sotaque que sempre vai me entregar, mas de resto, acho que estou bem habituado com a cultura de aqui também, já. Legal. Sorte nossa que você escolheu a selva de pedra aqui para se estabelecer. Por hora estou segurando, vamos ver até quando, né? Já estou começando a montar para o mato uma hora, sabe? Tipo... Também qualquer um que sair de São Paulo, a gente entende perfeitamente, está certo, vai mesmo. Por isso tudo tem um limite, né? É verdade. Mas a cidade é linda, maravilhosa. Ô, Cefa, diga-nos isso. Como você trombou o circo, como o circo te trombou, e se apresente, por favor. Josefa, eu só quero fazer um parênteses. Conheci no Farol. Conheci você no Farol. Já virei fã. Que massa. Bom, meu nome é Josefa Escândara. Eu nasci no Chile. Estou no Chile agora também. Mas eu comecei a viajar quando eu tinha 18 para 19 anos. E eu comecei fazendo artesanato. E durante a viagem conheci malabaristas, pessoas que faziam circo. E eu olhava para eles e pensava, nossa, eles viajam tão leves, né? Tão pouca bagagem, só 3 claves, umas bolinhas e pronto. E eu tô com a minha mochila gigante de material de artesanato, né? Pesado, pedras, arame, linhas, né? E pensei que era mais legal para poder viajar mais e mais leve. Então, aos pouquinhos, comecei a aprendendo de pessoas que fui me trombando. Eu era muito ruim, demorei demais para aprender. A primeira vez que eu fui no Farol, eu fui tipo de assistente de um amigo. Ele que fazia malabares. E eu Como é que é assistente de Farol? Eu chegava com as claves, eu sou baixinha, né? Ele era muito alto, então eu entrava no Farol, nem que eu fosse a grande malabarista, né? Dar uns giros e tal, com as claves, né? E aí eu apresentava ele. Aí ele entrava, aí ele me ensinou a lançar impasses, 2 simples e um tomahawk. Então eu jogava as claves para ele, aí ele pegava e começava a fazer a rotina.
a gente fazia isso em Mendoza, na Argentina. Daí a gente foi para Buenos Aires, ficamos lá, sei lá, 2, 3 semanas. Daí eu voltei e aí comecei a aprender mais um pouquinho, até que num curso de meditação que eu fiz de Vipassana. Ah, eu fiz esse curso. 10 dias sem falar com ninguém, É maravilhoso. maravilhoso. É muito incrível. Eu já tive a sorte de ir várias vezes. Mas aí eu decidi que eu queria fazer circo. E aí eu fui para uma escola de circo social que fica no norte do Chile. E aí estive alguns meses treinando lá. E aí comecei a fazer farol. Tipo, porque antes eu tinha feito com meu amigo. Depois eu continuei viajando fazendo artesanato mesmo. E tinha umas bandeiras, e eu jogava, tipo, lá, quando eu estava com os meus artesanatos aí, eu treinava com as bandeiras. Numa cidade fui para o semáforo, porque não dava muito para vender e tal. Só que depois que eu comecei a assistir a essa escola de circo social, que eu comecei mais a trabalhar no farol, para me sustentar mesmo. E depois continuei a viagem, né? E aí fui só crescendo, mas sempre, a maior parte do tempo, me bancando do farol. Quase sempre, sim. Muito legal. Maravilha. Luquinha, que eu conheço desde adolescente, podia ser meu filho, esse rapaz, pela minha idade, né? Ai, começou aqui em São Paulo, hoje em dia está no Rio. Conta pra gente como é que você chegou no circo lá no Acrobático Fratelli, imagino? Foi sua Sim, primeira sim. como a minha. Conta Então, como eu é que cheguei você chegou lá. no circo através do meu pai, né? Eu moro no Rio, tô aqui no Rio já há uns 17, 18 anos e sou nascido em São Paulo. E o meu pai, ele trabalha com vídeo, ele é fotógrafo, né? E trabalha com vídeo aí desde a década de 70 e tudo. E ele estava gravando um vídeo assim institucional com o Acrobático Fratelli, assim, uma campanha que era um projeto social, Crer para Ver, uma campanha assim, com essa galera do Fratelli, e eu tinha acho que uns 11 anos na época, e aí ele achou legal e falou, pô, você não quer ir comigo? Aí eu fui com ele de noite, e cara, conheci, pô, eu com 11 anos, na idade do meu filho hoje, assim, conheci aquela galera muito louca, muito legal, assim, né, do Acrobático Fratelli. E aí os caras me botaram numa pirâmide. Fizeram uma pirâmide ali, me pegaram pequenininho, falaram, pô, vamos pegar ele que é pequenininho, e botaram lá numa terceira altura, assim, me subiram e tal. De primeira. Hã? De primeiro dia. Era um esquema, acho que eles fizeram 2 terceira altura e me puxaram para eu ficar no meio, entendeu? No Tipo, seu primeiro dia. E eu no meio pendurado, né? Pô, aquilo mexeu comigo. E eu falei pro meu pai, pô, eu quero aprender isso, quero fazer. E eu entrei para fazer aula com o Acrobático Fratelli. Acho que era ali um galpão não sei se é Vila Olímpia, eu não sei exatamente onde que era, Pedro. Você sabe, né? Aquele galpão. Quando eu comecei já era na Granja Viana, lá na Raposo, mas parece que começou na Vila Olímpia mesmo, Itaim. Isso, na Vila Olímpia e depois foi para Raposo. E aí, cara, fui conhecendo todo mundo, eu bem garoto, né? E aí conheci você, conheci Cafi, Montanha, pô, toda essa galera. E eu ia de carona com o Cafi. O Cafi passava lá em casa e me pegava, né? E aí eu ia com ele, ele me levava e me buscava pra Granja Viana. E, cara, eu era vizinho do Duba e do André, que são dos irmãos Becker, né? O Duba da Ciassuno e dos irmãos Becker. E a gente era vizinho, eu estudava com eles, assim, na 8ª série. E aprendi um pouco de malabares. Depois eu fui crescendo um pouquinho, assim, eu saí do circo, mas continuei com malabares. E aí eu e Duba, a gente se encontrava na praça, ali do lado de casa, e ficava treinando. Fui ensinando ele, eu tinha uns equipamentos, assim, bolinha, umas claves. Fui ensinando. Lucas. Travou? Uma travadinha, hein?
E aí, tá sabendo? Voltou. Voltou. Bom, Não. a gente foi treinando nas praças, ia para o Parque do Ibirapuera, e aí um momento assim, sei lá, com uns 15 anos mais ou menos, a gente decidiu, porra, vamos pro sinal, começamos a ir pro sinal, e aí arrumamos umas tochas de fogo, começamos a fazer uns bares lá na Paulista. Vamos lá para Paulista e tal, e até um número que eles fazem até hoje, com uma escada, que vai subindo na escada e fazendo passe com fogo. A gente começou fazendo isso lá na Paulista, ia passando chapéu, bem moleque, assim. E aí foi isso. E aí, pô, depois eu acabei indo lá para a Central do Circo, lá em Cotia. Cheguei lá também, assim, tipo, com uns 16 anos, falando, pô, quero aprender, E fiquei lá meio encostado, até que o Felipe Matsumoto, que era do Fratelli também, fazia altas montagens, né? E me chamou para ajudar para ser carregador dele, né? Carregador e me ensinar a montar as coisas e tal. E aí foi isso, foi indo. Aí o La Mínima me chamou para ser técnico deles, e aí que eu consegui uma profissão, assim, dentro do circo, assim, a primeira profissão, né, que foi de operador de técnico de som, né? E aí comecei a ser técnico de som deles, de montagem, e aí tem muita história, né, até eu chegar aqui no Rio. Mas o primeiro contato foi esse, assim, com o Fratelli, depois esse contato com o Duba, com o André depois, e até chegar aqui. Que massa, a sua história até esse momento aí, que você operava o som dos cabarés lá na Central do Circo, essas coisas. Essa história eu lembro bastante, acompanhei. E aí depois você foi para o Rio e a gente perdeu um pouco o contato, mas daqui a pouco você conta mais disso aí. Tá. Eu já sei que tem histórias incríveis para todos os artistas de rua aqui. Estratégias mirabolantes desse garoto aí. Muito legal mesmo. E aí mais uma coisa também, que o La Mínima acabou que foi minha escola. Eu caí lá e o La Mínima estava montando um espetáculo com o Tchaikovsky dirigindo. E eu, pô, nem sabia quem era, cara, mas eu fiquei encantado, imagina. Conheci o Tchaikovsky, fui nos espetáculos junto com eles. Então, pô, pra mim foi uma escola, assim, incrível, assim, essa parada. Que massa, que massa. Belo início, hein? Começou bem. Falando em escola, assim, além de a própria rua é uma escola, né, para quem começou fazendo arte na rua, queria citar aqui a importância dos encontros de circo e as convenções, né? Que foi o que me deu um upgrade, que me motivou para eu entrar de cabeça nesse mundo, sabe? Ir nos primeiros encontros de malabares. A importância do beco, Pedro, acho que eu te conheci no beco, se eu não me engano. Sim, com certeza. A Josefa, por exemplo, eu conheci numa convenção de malabares lá na Bolívia. Para você ver como as convenções na Latinoamérica, para quem fazia circuito de convenções, esse foi um ano que eu fui na boliviana, na chilena, na Argentina. Acho que foi a terceira da Bolívia. Acho que foi a terceira, que era organizada por um pessoal da Colômbia. Olha a coisa louca, mas era na Bolívia. E aí eu conheci a Josefa. Muito legal também. E, bom, o Lucas também, se eu não me engano, também a gente se trombou pelo beco, em convenções de circo também brasileira. E citar essa importância, né? De como esses encontros fortalecem, né? Aí você chegar nesse mundo, uma convenção, oficinas, apresentações, aí você sabe que está no lugar que você não quer mais sair, você só quer crescer mais. Só queria fazer esse parênteses aí. Não, esse parênteses foi muito bem colocado, inclusive porque a última live foi espaços públicos de circo. Falava justamente, tinha o Marquito, falando do Circo no Beco, Marcos Antônio Pires Gil, Verônica Tamaoka falando do Centro de Memória do Circo, né, que cataloga, né, e expõe a memória do circo brasileiro, e a Nerissa Sayuri, que falou do Circo na Praça, que também já está com 7, 8 anos lá, outro ponto de encontro muito importante. A gente falou justamente disso. Então, as lives elas estão acontecendo também. Antes foi de circo social, escolas de circo e tudo mais.
E aproveita para linkar também que, né, eu organizo o encontro de malabarismo da Roosevelt, né? ótimo. E isso já acontece há 9 anos. Há 9 anos. E foi uma ideia também de escolher um outro dia na semana, porque eu frequentava o beco na época sempre também, de segunda-feira. E aí, no começo foi mais quinta-feira, depois eu mudei para quarta-feira e daí ficou. Na época não tinha quinta-feira ainda na Zona Leste, né? Aí era isso, preencher com mais dias de circo a semana paulistana. Eu me lembro. E ter um encontro de circo no centro também. Não, o beco realmente foi muito importante como precursor, né? O Marquito até está assistindo essa live aí, né? Inspirou muitos outros espaços que hoje existem, que se multiplicaram, muito bacana isso. Em Osasco, lá, no Encontro da Ponte, que rolava embaixo da ponte, e vários outros aí que já estão rolando. No Rio de Janeiro aí, Lucas, como é que tá de encontros circenses assim, semanais, regulares? Não agora, nesse momento, mas antes da pandemia, tem alguns aí? Tem um encontro lá da Praça São Salvador, que é a galera do coletivo Bravos que organiza, que é um encontro bem legal, um encontro de malabares. E... cara, tem alguns outros, assim. Eu frequentei muito o encontro lá da Fundição, né? Da Fundição Progresso, que era no SIC, que era o Eugênio, que organizava junto com o Geraldinho Miranda, e que foi também um lugar de formação muito legal, assim. Foi um lugar que impulsionou muito a galera, assim, que eu acho que era meio que um dos únicos encontros que tinha nessa época ali, 2000 até 2006, até... Eu cheguei a frequentar lá também. Viajando pelo Rio, eu cheguei a passar lá, na Fundição Progresso, treinar lá com a galera. Mas o Jorge falou aí das convenções e teve esse ponto, assim, que foi um divisor de águas, eu acho que para mim, que foi a convenção do Semucan, aí em São Paulo também. A primeira do Brasil, primeira convenção primeira do malabarismo e percussão. Não, desculpa. A primeira paulista, a primeira brasileira foi em Maricá. A primeira de São Paulista foi lá no Semucan. Que mudou minha vida. Eu falei, nossa, que coisa legal, sabe? Quanta gente diferente, né? Abriu. Tava lá na organização. Tem essa de mudar, né, a perspectiva. Eu me lembro também, quando eu fui à minha primeira convenção, foi a primeira convenção da Bolívia. E também eu cheguei lá, estava aprendendo, assim, já sabia andar de monociclo, mas ainda não tinha certeza se eu queria mesmo fazer malabares, porque achava muito difícil. Mas eu cheguei na convenção e vi todo mundo fazendo malabares aí. Eu falei, nossa, que incrível isso, é muito maravilhoso. Muito, muito incrível. E aí conheci muita galera, né? Comecei a treinar mais. Também tem essa coisa de ir na convenção, as pessoas intercambiam informação, né? Então... aí eu vi a primeira pessoa que fazia malabares com chapéus. E eu voltei para casa, nossa, eu quero fazer isso. Eu fiz. Daí eu viajei quase 2 anos e voltei para a terceira convenção de Bolívia, que foi onde eu conheci o Corker. E você apresentou um número de chapéus, olha lá. 2 anos eu voltou para apresentar um número de chapéus que foi incrível. Eu adorei. E lá pra frente, ela vem só melhorando também. Muito bom. Sim. E só para linkar também, que depois, desde 2014, eu sou parte da organização da Convenção de Circo do Paraguai. Então, desde a quinta convenção que eu estou... eu fui para a primeira do Paraguai, depois eu fui para a quarta, e depois na quinta já entrei para a organização, né? E aí a gente vê, né, a importância de criar redes, de conectar. Houve um tempo em que a Convenção do Paraguai estava em comunicação, acho que com a de Piracaia, não lembro o nome. Piracaia. Teve uma convenção em Piracaia. Uma ou duas já, né? Tem várias lá, né? Porque tem umas paulistas além da brasileira. Também. Então, tipo, era da Piracaia, depois a Conve Paulista, depois a do Paraguai, coisas desse tipo, né? Que também é legal, tipo, se manter em comunicação, né? E criar essas redes, né? Importante.